Boas, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 14 de março, bora para nossa análise do dia. Começando aqui pelo câmbio, né, do Doleta Futuro. Em primeiro, obviamente que eu já anotei aqui a Petax, né, o nosso D0 de hoje. Hoje, o nosso... Tô olhando também o Shao, tá, galera? Vou estar trazendo aqui o racional, né? Vou operar uma commodity, mas bora aqui pro DXY. DXY hoje ele teve uma queda um pouco mais acentuada, né? Inclusive ele quase deixou o patamar do 100, né? Do 100.00. Logo pela manhã. E isso aqui, né? Só que ele trabalhou, né, a partir das 7, 8, ele ficou trabalhando num sentido um pouco mais altista, né? Ele tá na baixa, numa baixa um pouco, uma leve baixa de menos 0,13, mas ele trabalhou numa certa, fazendo movimento de topos e fundos ascendente. E isso aqui para o nosso câmbio, que eu entendo que ele buscou, né? Que ele veio. Deixa eu começar aqui. Então o nosso câmbio, a gente tem aqui a máxima da CME, a mínima da CME, aqui também, né? O câmbio de turismo, né? O dólar de turismo BRLT, olha só, ele já tava na zona aqui, isso aqui 9 horas, tá? Então, basicamente ele tava caro, mas nada que possa estar tão caro, né? Que não possa ser comprado, tá? Então depende muito do racional do dia, né? Do como é que tá a macro, né? Inclusive aqui do nosso câmbio. E ele trabalhou aqui, logo aqui em cima, né? Não conseguiu passar dos 650, né? Que essa aqui seria, a gente tem aqui a média contratual, mas eu acho que ontem ele conseguiu, né? Aqui tá o POC de ontem, juntamente com perto do nosso ajuste. Então, o POC de ontem aqui, né, trouxe, né, para o dólar ele não fechou a simetria, né? Porque também, inclusive a gente tem o nosso D+1 aqui, né? A gente tem a Petax, ela estava bem aqui. Então fizeram o ajuste e a Petax perto do outro, né? Então ele logo quase em 5 minutos ele já trabalhou os dois, né? E o preço ele fica um pouco mais, eu diria que leve, porque ele encerra as posições, né? E procurou ficar negativo, tanto que o nosso câmbio ele chegou até 0,5% de queda, né? Eu achei que ele ia buscar aqui o nosso primeiro spot do dia, né? Que obviamente a gente tem aqui as nossas Petax, tá? Nosso FRP0 tá de 22 pontos. E no nosso estudo sugerido nós erramos 2 pontos, né? De uma Petax para outra. Tá, aqui eu já coloquei o nosso D+1, tá aqui a nossa Petax. Inclusive eu vou estar trazendo a nossa média da nossa Petax para cá. Eu acho que o câmbio, né, ele não conseguiu. Eu achei que ele vinha para trabalhar o 5.600, tá? Porque ele veio até com força, só que ele parou aqui no 605, né? Então, se ele lateralizasse um pouco mais perto, para mim ele vinha romper essa área, tá? E aqui, inclusive, estava a taxa máxima de câmbio, né? A gente tem a taxa máxima de câmbio e aqui em cima a taxa mínima, né? No 676 e a máxima, né? Taxa máxima e a taxa mínima aqui no 596, né? 595, 596. Isso aqui é dado pela B3, né? Então o câmbio ele não teve força, tá? O pessoal da compra defendeu, tá? Exportador e importador, né?
E ele fez a primeira Petax, né? Primeira Petax trabalhou em cima do preço futuro. Quando ele fez a segunda, aí eu entendi qual era o jogo. Justamente ficar comprado em cima da Petax futura, que no meu entendimento era para buscar até então essa máxima do câmbio aqui, tá? Máxima ali das 9h15 mais ou menos, né? 9h12, 9h10. Aqui em cima dessa Petax futura, né? Tanto que ele foi lá, buscou a terceira, né? A gente tem a terceira Petax futura aqui, que aí sim, né? Puxaram os 10 pontos, uma para outra e da segunda para a terceira 14 pontos e meio, né? Então ficou a Petax ficou no 643,5, né? 600 ficou trabalhando, só que quase buscou, né? Inclusive o spot e a taxa, né? Só que parou em cima do POC de ontem e o ajuste está aqui, né? Da média contratual. Então estava um pouquinho difícil de ele passar daqui, né? Mas uma compra aqui seria um pouquinho mais plausível, né? Seria um pouquinho mais plausível. Por quê, né? Nós tivemos a nossa movimentação interessante aqui dos nossos DIs. Olha só os DIs. DIs trabalhando de forma altista, tá? Inclusive fez com que o nosso mini índice ele desse um mergulho, né? Juntamente com as outras bolsas. E isso aqui, né? Fez essa movimentação um pouco mais altista do DI. A ponta mais flat, a ponta inclusive é mais curta, tá flat, e a média e a longa tá com ímpeto de compra, né? Isso fez com que o mini índice, né? Olha só como ele trabalhou aqui. Ele trabalhou um pouco mais na alta logo pelas 2 primeiras horas do mercado, mas o meu sentimento, né, era de venda aqui, tá? Tanto que assim ele o fez. Só que ele ficou trabalhando essas posições, não conseguiu passar do POC de ontem e nem do ajuste de ontem, né? E o câmbio, né? O câmbio, muito provavelmente ele vai fazer o ajuste aqui para cima dessa média contratual, né? Então, mas basicamente essa, para mim, no meu entendimento, né, tá comprado em cima da segunda Petax futura, tá? E para trazer o preço até aqui, a máxima, né? Essa seria a operação mais clara no meu entendimento, tá? E depois comprar aqui, né, no spot ou na taxa à vista, né? Só que ele teria que passar desse montante aqui, né? Porque aqui tem um POC de ontem, tem um ajuste ainda, mas obviamente que ele já passou e trabalhou, né? Então o preço ele perde um pouco assim do ímpeto quando ele já trabalha. Inclusive ele trouxe a liquidez, né? Ele trouxe a liquidez para baixo, depois trouxe para cima de novo, né? E tá trabalhando nos 636, perto da máxima, né? Tá. Nosso mini índice. Ele tá, primeiro que ele ficou muito lateral, né, nas 2 primeiras horas aqui do mercado. Mas no meu entendimento, né, a abertura do mercado à vista aqui do Brasil, olha só como foi, né? Olha só, um pouco mais, os preços estão distribuídos, né? O setor bancário estava negativo, né? Juntamente com a Petro e a Vale, depois era tão negativo, né? Mas o setor bancário ele começou aqui, tá em azul, começou a ficar positivo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. O nosso índice BCIC ficou também positivo,
E o nosso micro S&P 500 também trabalhou de forma positiva, só que um pouco mais flat. Só que ele deu uma abertura do mercado americano, ele deu um certo mergulho com as bolsas, tá? E isso aqui fez esse movimento de queda aqui, que para mim essa aqui foi, se não a venda mais clara, tá? Aqui no mini índice, justamente para trazer aqui para o POC de ontem, né? Ele não está conseguindo passar aqui do ajuste e não está conseguindo perder o POC de ontem, né? E depois uma revenda de novo, né? Uma revenda de novo na abertura do mercado americano. Que, deixa eu mostrar aqui, o nosso EWZ BR Titãs, né? Tão flat, galera. Tão flat, né? Ele veio aqui até, inclusive, achei que ele ia trabalhar essa liquidez aqui de ontem, mas ficou trabalhando, né? Essa liquidez aqui um pouco maior. E tá flat, né? Aqui tá num gráfico de 15, deixa eu colocar no de 5 minutos. Isso, né? E ficou tá um pouco negativo, né? Só que o nosso BR Titãs, ele tá um pouco positivo, né? Ele tava um pouquinho mais positivo. Tá aqui a abertura do mercado, né? Trabalhou um pouquinho mais positivo, mas depois também deu um mergulho, né? Foi justamente essa hora aqui, né? Que o nosso INDFOOT tá aqui, né? O mergulho do Ibov também aqui, né? O nosso mergulho, ele ficou trabalhando nessa liquidez aqui e era ou tá posicionado, obviamente, no mini índice, né? Ou tá posicionado, que aqui nós nunca sabemos, né? Até então ele pegar o rumo. Mas tentar vender essa aqui, né? Essa primeira venda aqui foi a operação mais clara. Talvez essa segunda aqui no sentido de scalp, tá? No sentido de scalp, sim, mas com a mão muito leve e para trazer para aqui, para este nível de preço aqui, 407 no 140.700, porque ele ficou aqui trabalhando, né? E aqui inclusive tá maior liquidez do dia, tá? Então trazer para cá depois dessa movimentação aqui não faria mais nada, tá? Não faria mais nada. Isso aqui já eram mais 11 horas, né? Por mais que ele tenha feito esse mergulho, que também, no meu entendimento, né? Nós tivemos os índices aqui, eles estavam um pouco mais flat, né? Só que eles deram olha, o Dow Jones, o S&P, né? Deram uma trabalhada um pouco mais, deixa eu colocar nos 5 minutos, né? Trabalharam um pouco mais baixista, né? Nasdaq, Russell, Nikkei também, tá? O Nikkei tá caindo, né? DAX também tá caindo. O euro numa leve queda e o pessoal comprando a proteção, né? No VIX, no índice do medo. Então, basicamente foi isso, galera, tá? Para um mini índice, é não fazer nada, tá? A não ser fazer a operação de scalp, né? Que eu acho um pouco difícil ele sair dessa zona aqui, mas vender aqui no 141 mil, se ele assim chegar, né? Só que eu acho que ele tá tendendo um pouco mais para baixo, tá? Nosso mini índice, inclusive eu acho que ele pode fazer o ajuste nessas regiões abaixo do 140.500, né? Próximo aqui desse POC de ontem, é bem possível, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham um bom restante de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo seu, tá? Até mais, galera. Valeu!